Oi pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como formatar strings para a gente poder usar na saída, tá? Na saída, no final das contas, a gente só viu até agora como fazer saída usando o comando print. Muito embora dá para fazer isso usando outros tipos de estratégias que eu pretendo mostrar no futuro, tá? A saber, com interface gráfica. Bom, então a ideia é que muitas vezes a gente precisa misturar números e strings para que a gente possa montar uma saída interessante. Então, por exemplo, suponha que eu tenho três dados aqui para exibir, idade, por exemplo, tá 36, minha idade, altura 1,85 metros e peso, por exemplo, vamos supor aí 87 quilos. Ok. E aí agora eu quero imprimir isso na saída, juntamente com o respectivo string que descreve o que é que aquele dado, o que é que aquele número representa. Então, eu vou colocar aqui altura, dentro do string, altura, dois pontos, espaço. E aí, para eu fazer isso, tipicamente o que a gente tem feito, e o que todo mundo faz no início, vamos dizer assim, é concatenar o valor junto com a string. Como é que eu faço isso? Eu coloco aqui a variável, por exemplo, que contém aquele valor. Desculpa aqui, altura, né? Altura. Então, vamos rodar isso aqui para ver o que acontece. E o que aconteceu foi que ele mostrou um erro, porque você não pode concatenar um string com um valor numérico diretamente, tá? Porque são de tipos diferentes, você não pode somar isso. Então a ideia é que você tem que fazer uma conversão explícita aqui, por exemplo, para string, tá? E aí agora um string contra string você pode somar e essa soma vai resultar na concatenação desse string com esse string. Beleza, vamos rodar isso novamente. E aí ele colocou aqui direitinho o valor correto. Muito bom. Então vamos finalizar isso aqui, vamos fazer isso aqui de outra forma. E no futuro, assim, daqui a pouco, né, a gente vai fazer isso de outra forma, mas agora eu quero terminar e colocar os outros dados. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, um contra barra n para ele pular uma linha. Em seguida eu vou colocar aqui a idade, e aí eu concateno com o string da idade. E aí eu concateno agora com contra barra n e o peso. E agora eu converto explicitamente para o peso. Legal. Então, rodar aqui para ver o que acontece. Beleza, altura, idade e o peso. Suponha agora então que eu queira fazer isso aqui não dessa forma, primeiro por vários motivos. Esse formato aqui de fazer as coisas, ele pode parecer um pouco esquisito. Às vezes é difícil da gente ler o que é que está dentro, o que tem de informação aqui. Então, se eu quisesse fazer isso de uma outra forma mais concisa e que fique mais fácil de ler, eu tenho outras formas de fazer, tá? Além disso, isso aqui é limitado. Por exemplo, se eu quiser a altura aqui do cidadão com 3 casas decimais ou com uma casa decimal em vez de duas, eu não teria, no primeiro momento, como fazer dessa forma aqui, tá? Então, funciona, deixei de fazer desse jeito, funciona, mas pode ficar muito bagunçado, então vamos formatar a saída de um outro jeito agora que é mais interessante, tá? Então, vou colocar aqui, mesmo print, e aí eu vou colocar aqui, ó, altura, dois pontos, seguida de seguida aqui, ó, de porcento F, porcento F. E aí, quando eu termino o string, eu coloco aqui, ó, porcento e o valor que eu quero que seja substituído por esse porcento F, tá? Por exemplo, altura, o valor da variável altura, né? Eu vou dar uma comentada aqui para esse negócio não ficar mais esse comando não ser mais executado. E vamos executar isso aqui para ver o que acontece. Legal, ele colocou aqui, ó, altura e colocou 1.8500. Por quê? Porque ele fez isso aqui porque nesse comando de formatar, que é
denotado pelo caractere %, tá? Eu não especifiquei a quantidade de casas decimais que eu queria após a vírgula, tá? Então eu tenho uma forma de fazer isso. Como é que eu faço? Eu faço, ó, ponto 2 aqui entre o % e o f. Eu coloco o f porque f é de float, tá? Se eu quisesse uma variável de outro tipo, eu colocaria outra coisa em vez desse f aqui. Então vamos lá. Recapitulando, você coloca o string que você quer e na posição do string onde você vai colocar o valor de sua variável, de sua expressão numérica, você coloca %, em seguida do tipo daquela variável, daquela expressão que você vai colocar nessa posição. Nesse caso, f. Se for um float e você quiser uma aproximação, por exemplo, de 2 casas decimais, você pode colocar aqui .2f. Legal, vamos ver se funciona. Beleza. Se eu quisesse uma casa decimal, .1. E aí ele arredonda para cima, né? Já que é 1.85, ele acaba arredondando isso aqui para cima, tá? E aí se eu quero 3 casas decimais, por exemplo, ele acrescenta um 0 no final aqui, já que 0 aqui não vai fazer muita diferença. Ok, vou colocar aqui 2 casas decimais para ficar bonitinho, exatamente igual a da linha anterior. E aí eu vou continuar construindo minha string. Altura, aí contra barra n, idade, 2 pontos, espaço, e aí %, porque aqui eu vou colocar um outro dado, tá? %d, né? Já que minha idade é um inteiro, certo? E aí eu coloco d de decimal, tá? Isso é muito parecido com C, por exemplo. E aí, %d. E aí, para ele aparecer lá no local correto, eu tenho que, depois do % aqui fora da string, eu tenho que colocar isso entre parênteses. Altura, vírgula, idade, por exemplo. Legal. E aí eu posso continuar construindo aqui minha string. Agora é o peso. Peso, 2 pontos. E aí peso é inteiro também, né? Nesse caso, então eu vou colocar %d. Beleza, e aqui acrescenta peso também no final. Veja que ficou uma linha muito mais curta, certo? E se você ler só o que está dentro da string aqui, fica muito fácil de entender. A altura, aí tem um número, seguida da idade tem um outro número, e seguida do peso tem outro número. Legal? E o que é que significa cada uma dessas coisas? Altura, idade e peso, que é o que estão nessas variáveis. Vamos rodar para ver. Opa, faltou um contra barra n aqui, né? Vamos colocar, só para ele quebrar aquela linha. Beleza. E agora eu tenho uma forma mais interessante de fazer formatação de strings, que é com esse operador %, tá? Que a gente chama de operador de formatação de strings nesse contexto. Em outros contextos, esse operador aqui pode ser um operador de resto da divisão, tá? Como eu já mostrei em outros vídeos. Essa forma é uma forma interessante de fazer, porque deixa a tua formatação da saída mais simples de fazer, porém, o pessoal que desenvolve Python está pretendendo descontinuar essa forma de fazer as coisas e usando o comando format. O comando format eu vou mostrar no próximo vídeo, tá? Mas por enquanto você ainda pode fazer dessa forma sem problema nenhum. Então, beleza, pessoal, era isso que eu tinha para mostrar. Até o próximo vídeo.